Pergunta número 9. De que forma os médicos espíritas podem contribuir para que os que não são espíritas tenham uma visão melhor do perispírito, já que as doenças, ou a grande maioria das doenças, está localizada no perispírito? O que vocês acham? Um médico espírita, amigo de um outro médico que não é espírita, como é que esse médico aqui pode contribuir com o segundo, dando a ele noções de perispírito, já que, segundo a doutrina espírita, aquelas doenças que não são procuradas diretamente pelo nosso comportamento estão nas suas matrizes no perispírito. Todo mundo sabe o que é perispírito, ou tem alguém que não sabe o que é perispírito? Todo mundo sabe? Ok. Então, eu pergunto, o que o médico espírita pode fazer para colocar na cabeça de um médico não espírita? De um médico? Um médico com outro médico. Médico A espírita, médico B não espírita, são amigos. O que o médico espírita pode fazer para colocar na cabeça do médico não espírita? Se ele estudar física quântica, fica fácil. Física quântica não tem nada a ver com o perispírito. Sabe por quê? Porque pela física, a equação de Einstein explica, através do acelerador de partículas de criação de novas massas, explica o ser pela física. Enquanto as leis da conservação, que regem essas colisões, explicam o devido. Poderia ser. Porque se buscarmos pela ciência fizermos uma questão científica, querendo uma resposta final, vamos encontrar. A Academia de Ciência, eu disse aqui o mês passado, é materialista. Existem médicos ligados a esta ou aquela religião. Existem profissionais de saúde dos diversos segmentos ligados a valores espirituais. Mas a academia é materialista. Minha filha formou em medicina agora. O único professor, os dois únicos professores, dois não, três, quatro, os quatro únicos professores, já começou a aumentar, que bom, meu Deus, o cara veio um só. Os quatro únicos professores que abordaram de leve o assunto espiritualidade em sala de aula são quatro professores que atuam no movimento espírita de Juiz de Fora. Dois, inclusive, aqui na nossa casa. Muito bem. De um modo geral, a academia é materialista. Membros da academia têm conexão com física quântica, nem todos têm. Muitos ainda acham que física quântica é coisa de lunático, New Age, né? E coisas assim. Mas a física quântica, ela vai falar desses campos energéticos, morfológicos, vir a ser, mas a física quântica não tem nenhuma conexão com o perispírito. É uma abertura. A física quântica, ela acaba se tornando, em alguns aspectos, espiritualista. Acredita em algo mais do que a morfologia anatômica do ser humano. Mas esse conceito perispírito é um conceito espírita. É isso? Lá fora eles falam modelador biológico da forma, MOB. É isso? Os egípcios falavam de Ka. No Bar do Todol, que é o livro dos mortos do Tibete, fala de a importância de morrer com os olhos abertos, para que o espírito possa ter mais facilidade de enquadrar-se nos valores espirituais. Existe um treinamento na medicina, existe um treinamento com os lamas tibetanos, com os monges budistas tibetanos, que se chama POWA, P-O-W-A, que é o treinamento para, na hora da morte de olhos abertos, eles pedem a Buda a honra de morrer de olhos abertos. Porque se você morrer de olhos fechados ou sedados, segundo o budismo tibetano, isso pode causar mais dificuldade para a criatura, para o ser espiritual a despertar no além. Então nós estamos vendo que são conceitos. Agora vamos ver como é que o doutor Roberto Lúcio saiu dessa. Primeiramente, o médico espírita deve procurar ser um bom profissional.
estudioso e atualizado, de modo que a sua linguagem possa ser reconhecida e respeitada no meio científico. Depois deve buscar fazer pesquisas que levem à conquista deste conhecimento, seja de forma direta ou indireta. Sem tais propósitos, estaremos fadados ao descrédito. Então, porque o médico é espírita e acredita que a matriz de um expressivo percentual de doenças vem do perispírito e querer convencer um colega sem um conhecimento mais profundo, sem ter experienciado o assunto, é muito difícil. O nosso conhecimento espírita ainda é muito superficial, com raras exceções, para tentarmos convencer quem não quer ser convencido. Lembrem-se do princípio de que ninguém muda ninguém. Tanto que nos Alcoólicos Anônimos existe um princípio: se você quer beber, o problema é seu. Se você quer parar de beber, vem. O problema é nosso. A primeira pergunta seria perguntar para o médico que não é espírita se ele quer abrir os horizontes da mente dele, abordar o assunto com toda naturalidade. E se o colega perguntar, demonstrando interesse, ter resposta. Você chega na sua repartição e surge o assunto reencarnação e você fala. Mas se você tem pouco conhecimento, você vai ter poucos argumentos a oferecer perante aqueles que não são espíritas. Eu assisti uma palestra do José Raul Teixeira, nosso companheiro de ideal, falando sobre reencarnação e justiça divina. Está no YouTube. E depois tem os comentários embaixo. Aí tem os comentários de companheiros das igrejas pentecostais, dizendo: você é maluco, você está colocando os espíritos acima de Deus, e uma série de comentários inconvenientes com base nos princípios espíritas. Seria a mesma coisa a gente ir lá na religião dele, procurar coisas que, segundo o nosso ponto de vista, são inconvenientes e postar. Ele está no uso do livre-arbítrio dele. Mas qual o conhecimento dele sobre reencarnação e justiça divina nesta ótica? Não existe, porque se ele começar a ler sobre isso, será dito a ele que ele está sob a influência do daimon, do demônio. Então, da mesma forma, o primeiro quesito é falar com propriedade, dentro daquilo que você sabe. E, se te fizerem uma pergunta que você não sabe, diga: muito interessante a sua pergunta. Anota, semana que vem eu trago a resposta. Cuidado com o acho. Eu acho que a sua camisa listada tem 4 milímetros entre uma lista e outra. Ou eu pego o paquímetro e vou lá medir, ou então eu guardo para mim a distância. Como é que é a camisa do moço? Listada, acabou. É o que eu consigo perceber. Quantos milímetros tem de uma lista na outra? Não sei, só medir. Pronto. Nós não temos obrigação de saber tudo. Agora, hoje, nós observamos um número muito pequeno de espíritas com conhecimento mais expressivo. Porque como está tudo no Google, as obras de Chico Xavier estão todas disponibilizadas na internet. As obras de Divaldo Pereira Franco, já mais de 1/3 estão disponibilizadas. Tá na hora que eu quiser eu leio, mas não leio. E quando entra na internet, muitos de nós acabamos entrando para coisas inconvenientes. Então vamos responder dentro do limite do nosso conhecimento. O pessoal antigo tinha 2 ditados que são muito interessantes: coloca o chapéu numa altura que a sua mão consegue pegar, e dê um passo do tamanho das suas pernas, senão vai dar